E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Gedre tem uma carreira que não foi planejada, mas é muito bem costurada. Ela aproveitou cada oportunidade que teve e é hoje uma das maiores referências na área empresarial do Brasil. Gedre fez LLM, trabalhou em escritório americano, respirou o dia a dia de um grande escritório brasileiro, acompanhou uma cisão e viu de perto a montagem e crescimento de um escritório, até que há 6 anos decidiu se desafiar e montar a sua boutique, que é um sucesso. E Gedre nos mostrou que é possível uma advocacia mais humana. Ficou curioso? Então ouça esse episódio e divirta-se. Gedre é formado em Direito pela USP e possui um LLM pela Universidade de Michigan. Trabalhou no Machado Meyer, ajudou a fundar o Sescom Barrier e hoje tem o seu escritório, o Carneiro de Oliveira Advogados. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Gedre, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. Eu fico imensamente feliz de te receber por aqui. Você que é uma referência em M&A no Brasil e sei que tem muita história bacana para contar, então feliz em te ter aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, Renato. Muito obrigada pelo convite. Estou bem empolgada em conversar. A primeira vez que eu estou conversando num podcast. Que bacana. Assim que é bom, inédito. Bom, eu vou começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que é super sólida, né? Passagens por escritórios, 3 escritórios, né? 2 de grande porte, um o seu, e um escritório americano, né? Essa trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Olha, eu acho que hoje em dia, eu acho que as pessoas planejam muito tudo que vai acontecer, uma coisa dessa geração nova, né? Mas naquela época, assim, eu entrei na faculdade em 92. Então, assim, a gente não planejava muito, não tinha muita opção, né? Muito do que você ia fazer. A gente ia fazendo conforme os amigos estavam trabalhando, aí você resolvia trabalhar também. Não tinha 200 escritórios para você entrar, era onde algum amigo estava, alguém te indicava. A maioria dos escritórios tinham, assim, entre 15 e 30 advogados, acho que o maior de todos, acho que era o Pinheiro Neto, acho que tinha 50, 60 pessoas. Então, assim, eu acho que eu nunca planejei tudo. Na verdade, assim, eu nem ia fazer direito, eu ia fazer engenharia mecatrônica, porque eu adorava matemática, adorava física e tal. Aí, conversando, eu sempre quis fazer engenharia. Aí, no ano de prestar o vestibular, o professor lá o diretor da escola chegou e falou assim: olha, todo mundo tem que ser igual a Gedre, que já sabe desde o primeiro ano o que ela quer fazer. Eu levantei a mão e falei assim: então, eu mudei. E aí eu prestei direito. E eu me encontrei, assim, eu adorei direito. Todo mundo falava, assim, que o primeiro ano era chato, e eu achei o máximo. Na São Francisco a gente tinha aula de direito romano e eu achei o máximo aquilo. Eu gostei muito da faculdade e tal, eu sempre fui meio CDF, eu acho, mas eu gostei. E aí, assim, trabalhar e tudo que foi acontecendo na minha vida profissional foi meio sem pensar, para falar a verdade. Acho que a única coisa que eu parei e pensei muito foi quando eu estava estudando fora, né, trabalhando no Cleary. Se eu ia ou não, quando eu voltasse para o Brasil, trabalhar no Machado Meyer ou não, porque na época o meu marido trabalhava no Machado Meyer também, então essa foi uma das questões que a gente conversou muito. E quando eu fui montar o meu próprio escritório, eu acho que fora isso, as coisas foram acontecendo e sem muito planejamento, a não ser trabalhar, me dedicar, fazer as coisas que eu gostava de fazer, entendeu? Que não deixa de ser um planejamento, né? Quer dizer, seguir aí o teu sonho, as coisas que você gosta de fazer. Agora eu fiquei curioso, né? Como é que você que estava com aquela certeza de fazer engenharia mecatrônica, hein? Que é super específica, mudou para o direito, da água para o vinho? Ai, era coisa de adolescente, né? Eu acho que eu tinha aquele sonho que eu ia ser astronauta, sabe? Ia pra NASA. Eu acho que era um pouco isso, com 15 anos. E depois
eu comecei a escutar, conversava muito com as pessoas, e aí começou a me encantar um pouco essa área mais de humanas. Então, assim, economia, administração, eu até pensei em fazer administração, aí conversando com o meu padrinho, que era administrador de empresa, ele falou para mim, então, olha, a administração é uma carreira, assim, a faculdade em si, ela acaba sendo um pouco limitante, ele me falava, porque assim, se você fez engenharia, você pode fazer administração. Se você fez direito, você pode ser administrador. Se você fez economia, você pode ser administrador. Agora, se você fez administração, você não pode ser advogado. Se você fez administração, você não pode ser engenheiro. E aí eu meio que desisti um pouco da administração. Aí o meu marido, que na época era meu namorado, estava fazendo direito. Gostei, ele é 2 anos mais velho, ele já tinha começado. Comecei a conversar com os amigos dele e tal, achei legal. Falei, quer saber? Vou prestar direito. Então foi um pouco assim eu fazer direito, sabe? Não foi, sabe, esse negócio todo mundo faz. Hoje em dia as pessoas fazem teste vocacional, vão trabalhar no lugar para ver se gosta, se não gosta, fica escolhendo muito, assim. Comigo eu dei sorte, não foi assim. Que bom, e o mercado deu sorte, né? Perdemos uma engenheira, mas ganhamos uma ótima advogada, né? Poxa, que bacana. Você comentou um pouquinho das estruturas que você passou, né? Enfim, passou por Machado Meyer, pelo Sescom, 2 escritórios de grande porte, montou teu escritório e vivenciou um pouco a estrutura do escritório americano. Você nota uma diferença no perfil de profissional dos escritórios aqui no Brasil e nos Estados Unidos? E pensando no escritório de pequeno para um de grande porte? Assim, no passado, né, na época em que eu trabalhei lá fora, que foi no final da década de 90, né, começo aí dos anos 2000, a diferença era grande. Primeiro porque, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o máximo que a gente tinha aqui no Brasil de tecnologia era o Messenger. Estava começando a ter celular, assim, era uma coisa de gente com muito dinheiro ter essas coisas. E aí você chegar lá, o direito já era diferente nesse sentido. O exercício da advocacia, vamos dizer assim. Fora isso, assim, a faculdade lá nos Estados Unidos exige dos profissionais um tipo de desenvoltura e expressar suas próprias opiniões. Você tem que se arriscar muito mais e entender muito mais, vamos dizer, todo o ambiente socioeconômico em que você vive, vamos dizer assim, né? Tudo bem que eles são mais velhos quando eles fazem a faculdade, eles se formam mais velhos que a gente. Se você parar para pensar, aqui no Brasil, a gente se forma com... Eu me formei com 22, eu ia fazer 23 anos. Me formei super nova. Lá, eles se formam mais velhos, eles são independentes mais velhos. Eu até saí de casa, eu sou do interior, então eu vim para São Paulo para estudar, eu saí de casa com 17. Mas isso não é muito a regra. Tinha vários amigos na faculdade que eram daqui de São Paulo e que moravam na casa dos pais, e o americano ele é um pouco mais independente em relação a isso. Então, eu acho que isso reflete na forma como eles exercem a advocacia. Então, assim, e culturalmente eles são muito diferentes da gente em algumas coisas. Então, eu lembro que a gente tinha na faculdade, a gente achava engraçado na aula de contratos, por exemplo, a maior preocupação era, se você descumprir um contrato, era com o prejuízo econômico do que com o fato de você efetivamente ter contratado um serviço e ter recebido outro. Então tinha casos assim, sei lá, eu contratei que era para pintar minha casa de vermelho, o cara pintou de azul. Se fosse aqui no Brasil, a decisão ia ser assim, olha, você tem que refazer tudo, porque na verdade era para pintar de vermelho, não interessa se fez diferença econômica para você o vermelho ou o azul. E lá as decisões são um pouco diferentes em relação a isso. Então, eu acho que isso reflete na forma como os advogados atuam. Eles são muito competitivos aqui no Brasil, eu acho que nós somos menos competitivos em relação a isso. Eles têm esse negócio de eu tenho que ser o melhor, eu sou o melhor. Então, o ambiente de trabalho, para a gente que era advogado associado internacional, era bem tranquilo, mas para o pessoal que são os associados mesmo, no início de carreira, tem uma pressão muito grande para você de desempenho, desenvolvimento, crescimento e tudo mais, que às vezes eu acho que aqui no Brasil
Hoje começa a ter mais, principalmente nas grandes estruturas, mas na época os escritórios eram menores, tinha um coleguismo maior, vamos dizer assim, entre sócios, advogados e estagiários, sabe? Então, nisso foi muito diferente na época. Hoje eu acho que nas estruturas maiores a gente tem se aproximado mais desse padrão americano, né? De exercer a advocacia e dos grandes escritórios mesmo. E a gente acaba usando muito o exemplo dos americanos, né? Então, muitas das coisas que eles fazem lá, a gente começa a aplicar aqui, ainda que tardiamente, né? Você trouxe a história do associado e do associado internacional. O que muda na figura de cada um desses profissionais? Assim, o associado internacional, na maioria dos escritórios, é uma pessoa que vai ficar lá durante um período de tempo limitado, geralmente de 1 a 2 anos. Então, para o escritório, é um profissional que muitas vezes ele é mais sênior do que os recém-formados americanos, vamos dizer assim, os que se formaram nos Estados Unidos. O associado internacional, muitas vezes, ele já teve uma vivência como advogado mesmo no país de origem dele. E muitas vezes o que o escritório americano está buscando e até o associado internacional está buscando é o contato, o relacionamento, mais do que o crescimento do profissional dentro do escritório, né? Então, você acaba vendo coisas diferentes, tendo uma variedade de projetos em que você participa um pouco mais limitado, porque você tem um tempo que você vai ficar só lá no escritório, né? Então, acho que tem uma pressão menor. Você está lá para conhecer, para aprender, mas você tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Você vai voltar para o seu país. Então, eu acho que a pressão é menor. Mas você acha que apesar disso, mesmo que você não tenha atuado como associado internacional, não tenha atuado com 100% dos projetos possíveis, tenha sido um pouquinho mais restrito, de alguma maneira, essa vivência no escritório americano ajudou quando você voltou para o Brasil? Olha, para mim, assim, eu tive uma situação muito peculiar na época, porque a maioria das pessoas que iam para lá era o pessoal que trabalhava com mercado de capitais. E eu sempre trabalhei com direito societário, fusões e aquisições. Então, quando eu cheguei lá, eu era meio assim, eu era a única que virei para todo mundo e falei assim, olha, tudo que vocês tiverem, eu faço todas essas coisas de mercado de capitais, mas tudo que vocês tiverem de fusões e aquisições, M&A, pode me colocar que eu vou. Então, assim, para mim foi incrível, porque quando eu cheguei, o Cleary Gottlieb, na época, ele advogava para o governo brasileiro na privatização da Telebrás. Então, eu participei dessa parte toda de registro na SEC e como é que funcionou aqui no Brasil o leilão de privatização e depois os registros na CVM e tudo mais, apesar de estar focado mais no que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha demonstrado esse interesse, que eu queria participar de operações de M&A, eles tinham algumas coisas na época com o Brasil. Então, eu tive alguns projetos que eu trabalhei lá de M&A que envolviam o Brasil, um deles não fechou, o outro foi o grupo de energia de lá tinha sido contratado por um prestador de serviço do governo brasileiro para trabalhar na estruturação do primeiro leilão dos poços de petróleo da Petrobras. Tinha acabado de, né, acho que a ANP acho que era recém-criada, e o Cleary Gottlieb fazia parte do time que veio para o Brasil para ajudar na estruturação desse projeto. Então, era um time que tinha trabalhado com isso na Venezuela, com a PDVSA, tinha trabalhado, o sócio com quem eu trabalhava tinha vindo do Cleary Gottlieb da Rússia, lá de Moscou. Então, assim, eu tive uma experiência bem diferente do pessoal que ia para os Estados Unidos trabalhar nos escritórios. Eu fiquei, assim, um mês aqui no Brasil, dentro da ANP, que é ali do lado da Petrobras, trabalhando nisso. Depois por questões aí políticas e tudo mais, eles modificaram até a estrutura que foi feita do primeiro leilão, mas foi uma experiência única, assim, era estar no lugar certo na hora certa, sabe? Poxa, que bacana, muito interessante essa experiência, essa vivência. A gente que ouve muito dos advogados e advogadas brasileiras que vão para lá e contam um pouquinho, realmente é um pouco diferente do que você trouxe, né? Você vivenciou
a experiência de um LLM, quando ainda não era tão comum, né? Você estudou na Universidade de Michigan. Você entende, você foi pouco tempo depois de se formar aqui no Brasil, né? Você entende que esse foi o momento correto para isso? Ou se você pudesse voltar lá atrás, você esperaria um pouquinho? E o porquê da escolha dessa universidade? Bom, primeiro assim, como eu te falei, eu não planejei tudo muito antes na minha vida, né? As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Eu venho de uma família simples que, assim, não teria condições de me mandar para fazer um LLM fora, né? Eu trabalhava para pagar o meu aluguel aqui, eu estudava na São Francisco, na USP, mas o Joaquim, que é meu marido hoje, ele trabalhava no Machado Meyer, ele já tinha 2 anos de formado, e naquela época o pessoal ia para fora com 3 anos de formado, 2 anos de formado, o pessoal trabalhava um pouco aqui para depois ir. E naquele ano surgiu a oportunidade dele ir, e ele, no trabalho, por questões particulares dele lá, ele tinha conseguido tinha ido super bem num projeto, tinha ganhado um bônus super bacana, e a gente resolveu assim, bom, vamos então bancar, o escritório vai pagar o meu LLM, eu pago o seu. Então, assim, para mim, era a oportunidade que eu tinha de ir. Se eu não tivesse ido naquela época, eu não teria ido, né? Então, assim, para mim foi fantástico. Eu trabalhava num escritório menor, porque eu comecei a minha carreira trabalhando num escritório muito parecido com o meu hoje. Era um pouquinho maior, depois ficou menor. Eu trabalhei na primeira cisão do Matos Filho, quando era Matos Filho e Suchodolski. Depois virou Suchodolski, Lila e Huck, e depois virou Suchodolski e Oshima. Eu entrei no Suchodolski e Oshima. Então eu trabalhava num escritório pequeno, um pouco antes de eu me formar, o Suchodolski e o Oshima se separaram, então assim, eu tenho uma vivência de cisões, que eu sei que depois você vai entrar nesse tema, mas assim, eu trabalhava num escritório pequeno, eu tinha aprendido muito essa parte toda de direito societário, M&A e tudo mais, mas eu queria ter essa vivência e era a oportunidade que eu tinha. Se eu não fosse naquela época, talvez eu nunca tivesse ido. E na época, assim, era um diferencial para a carreira das pessoas. Você ir, principalmente na minha área. Então, a gente conversou, aí naquela época as pessoas eram um pouco mais antigas, né? Então a gente casou, então eu casei muito nova, e a gente foi. E é muito engraçado, assim, porque hoje, né, assim, as pessoas falam, mas as pessoas vão atrás de homem, vão atrás de... Na verdade, assim, foi uma oportunidade para minha carreira que, se eu não tivesse ido, bonde teria passado, entendeu? Então, hoje, assim, para mim foi muito importante eu ter ido, porque me abriu várias portas quando eu voltei, de oportunidade de trabalho. Era um momento em que o Brasil, com as privatizações, estava se abrindo para o mundo, vamos dizer assim, né? A gente começou a ter uma revolução no direito, principalmente o direito societário, de mercado de capitais. Os contratos, quando eu comecei a trabalhar, um contrato de compra e venda tinha 10 páginas. Não existia a cláusula de declarações e garantias, era a cláusula de indenização que você usava. E funcionava, tá, o contrato. Funcionava. Mas com a vinda aí dos americanos para cá, dos estrangeiros, europeus e tudo mais, era a minha oportunidade de viver isso. Tanto que quando eu fui voltar para o Brasil, eu sentei com o Renato, que era o sócio com quem eu trabalhava no meu escritório menor, e eu falei, eu preciso aproveitar um pouco esse conhecimento que eu tive. Eu queria testar uma estrutura grande, para aprender na estrutura grande. E o meu LLM, depois, principalmente o trabalho no Cleary, me ajudou muito nisso, entendeu? Então, para mim, foi o momento ideal. Agora, todo mundo que vem me perguntar, eu falo, trabalhe aqui pelo menos uns 4, 5 anos, porque aí sim você vai aproveitar muito mais o LLM e o trabalho fora. Porque eu fui muito nova, eu saí da faculdade e já fui fazer o LLM. Não fica muito aquela coisa de escolinha, sabe? Eu acho que quando você vai mais velho, você aproveita mais. É que para mim foi muito bom. Você acabou indo no momento que casou, né? Então você aproveitou uma oportunidade.
Mas é interessante ouvir a tua experiência, você que foi cedo e você que teve a oportunidade de trabalhar com muita gente que foi fazer LLM, principalmente nessa área, porque na época foi aquilo que eu falei, né? Não era tanta gente que ia. Depois veio o boom, né? E principalmente agora que a pandemia baixou um pouquinho, tá todo mundo indo fazer LLM. Mas é interessante ter essa sua visão, porque realmente a gente está falando de bagagem, de experiência, e não só de trabalho de vida, né? Quando a gente vai mais velho, a gente já vivenciou mais coisa. Tem mais maturidade, né? E até para entender as coisas, eu acho que tem que ir um pouco mais velho, sim. Eu acho que eu teria aproveitado mais se eu tivesse sido mais velho. Muito interessante. E aí você comentou, bom, fez o LLM, queria aproveitar aquela bagagem, aquele conhecimento e a experiência que você tinha tido no escritório americano, e aí você entrou no Machado Meyer, né? Onde você acabou ficando, a gente já vai falar da cisão, mas você acabou ficando por um tempinho. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa volta? Você conseguiu colocar isso em prática? Foi fantástico, para mim foi muito bom. No começo eu assustei um pouco, porque eu conhecia todo mundo. Quando eu fui estudar fora, como o meu marido já trabalhava no Machado Meyer, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os sócios antigos, eu conhecia todos os advogados. Quando a gente foi, o Machado Meyer, acho que se tinha muita gente, tinha 40 pessoas. Quando a gente voltou, no escritório de 100 pessoas. A gente já falou que é de 2 anos, né? Quer dizer, dobrou de tamanho em 2, 3 anos. Que foi isso, loucura. Que foi justamente o período das privatizações, porque tinha assim, as grandes auditorias e o Brasil estava vivendo um momento de muito investimento estrangeiro no país, né? Então, quando eu voltei para uma estrutura até mais parecida com a que eu tinha lá nos Estados Unidos, mas eu achava que eu trabalhava muito. Quando eu voltei, eu descobri o que era trabalhar muito, que é uma coisa que, assim, hoje a moçada não sabe o que é. Era uma coisa, assim, era meio desorganizado tudo, porque tudo cresceu muito rápido, todos os escritórios eram a mesma coisa. Então, foi um momento, assim, foi um aprendizado gigante, porque eu saí daqui basicamente estagiária, eu era recém-formada. Eu volto 2, 3 anos depois com uma expectativa das pessoas que eu já era uma advogada plena para sênior, vamos dizer assim, né? E eu tinha que entregar. E aí você entra no escritório que tem, assim, mais trabalho do que tinha gente para fazer. Então era um tal, assim, você tinha que negociar desde o estagiário para ele te ajudar até pegar as pessoas das áreas, porque o M&A tem isso, né? Você precisa ter alguém para te ajudar com o tributário, ou às vezes com o trabalhista, para fazer uma auditoria. E aí você tinha que desenvolver o skill de vamos cativar as pessoas, vamos conversar com as pessoas, vamos ser bacana, vamos dar oportunidade para todo mundo, vamos ouvir todo mundo, porque é assim que as pessoas vão querer trabalhar com você, né? E além disso, um monte de coisa nova. Então, assim, você entrava numa sala de reunião, era assim, você já viu isso? Você falava, já. Depois saía correndo para estudar o assunto. Então, essa parte de ganhar jogo de cintura, entender na marra como é que funcionava, como é que era o trabalho, foi fantástico esse período, assim. Acho que todo mundo que viveu esses anos aí tem isso. Mas é muito interessante ouvir essa... É a história, né? A gente está contando a história do mercado jurídico, porque a gente, enfim, esses dias completou 20 anos do atentado, né? A terrorista das Torres Gêmeas. São 20 anos. 20 anos. 20 anos, é isso. E a gente está falando mais ou menos desse período, quer dizer, não é que a gente está falando de 50 anos atrás, a gente está falando de 2 décadas atrás, e olha como o mercado jurídico mudou. Quantos advogados tem hoje no Pinheiro Neto, Matos Filho, Machado Meyer, no Sescom? É impressionante como o nosso mercado cresceu. Sim, hoje você tem 400, 500, 600 advogados, às vezes, nesses escritórios, né? É verdade, mas é bom acompanhar e é bom ouvir a história, né, ver de onde surgiu, né? Bom, 2001, você estava lá no Machado Meyer, vivenciou tudo aquilo que você contou, e aí uma das cisões talvez mais conhecidas do mercado, né, surge o Sescom Barret, que hoje é um dos maiores escritórios do país, né? Como é que foi vivenciar, Gedry, essa cisão? E como é que foi participar do projeto desde o começo? Porque hoje o Sescom é um escritório grande, né? Um dos maiores do país. Mas à época, enfim, apesar de ter crescido, já nascido relativamente grande, não era o que é hoje, né? Como é que foi participar disso? O que mudou na sua rotina? A gente era muito jovem, né? Eu tinha 26 anos. Então, assim, você tá com todo o gás do mundo, assim, o mundo é seu, né? Você quer sair fazendo tudo. Então, a gente sentia dentro do escritório, não era
sócia, não era nada lá, mas você sentia que tinha um clima de tensão que é natural, né? Que assim, você tem um momento em que as novas gerações vão crescendo e elas acabam tendo alguns desentendimentos ou visões da profissão e do escritório e de como as coisas tinham que andar diferentes. Não que um tivesse certo, outro tivesse errado, não é isso. Mas eu acho que é natural, acho que todos os grandes escritórios, o próprio Machado Meyer, foi uma cisão de um outro escritório, né? E mesmo o Sescom depois deu origem a outros lugares, a outros grandes escritórios, e eu acho que isso faz parte das grandes corporações, vamos dizer assim, né? Mas participar disso foi muito bacana, porque nós éramos, acho que 30 pessoas, e eu nunca vi um grupo que ficou assim tão unido. Então, assim, o escritório nasceu como uma grande família, todo mundo participando de todas as decisões e tendo a oportunidade de viver um desenvolvimento de áreas novas, de pessoas que antes ninguém conhecia no mercado ou que conheciam muito, de repente aparecendo como gente grande como opção, né, de renovação aos outros escritórios e grandes nomes e tal. Eu lembro que a gente brincava na época, eu, o André Stock, que é do Stock Forbes, e a Denise Porto, que é de um outro escritório, a gente trabalhava junto com a Maria Cristina no Machado Meyer, mas era assim, tinha tanta coisa que a gente às vezes nem via a Cristina, a gente entrava na sala dela, ela dava uma olhada nos contratos que a gente estava fazendo e a gente ia tocando todas as operações, né, assinava um monte de contrato e tal. Quando a gente montou o escritório, e aí a gente tinha um relacionamento muito mais próximo, todo mundo, ela revisava tudo que a gente fazia e, assim, foi um aprendizado fantástico, porque ela realmente, assim, escreve muito bem, então a gente precisava desse guia, vamos dizer assim, né, para crescer mesmo, né, não que o que a gente fizesse tivesse errado, mas a gente dava risada, porque era assim, a gente assinava vários contratos antes, que ela, às vezes, não tinha olhado. Depois que a gente montou o escritório, às vezes a gente passava alguns contratos para ela, voltava o contrato, assim, todo vermelho, porque naquela época não tinha esse negócio de revisava na mão, né? Voltava o contrato todo vermelho, de caneta, uma olhava pro outro e falava assim, gente, a gente deve ter feito tanta porcaria lá atrás, mas nunca aconteceu nada, tudo sempre deu certo. Então, assim, esse aprendizado não tem preço, sabe? De você ter ali no seu dia a dia um contato tão próximo de todas as pessoas e conseguir pegar um pouquinho da experiência de cada um, sabe? E criar o seu próprio jeito de fazer as coisas. Então, essa parte foi muito legal. Teve muita gente que passou por lá, mas eu acho que todo mundo que passou pelo Sescom, em qualquer dos períodos de história do Sescom, pensa no escritório com carinho, porque é um lugar, assim, muito bacana de trabalhar. Então, assim, todo mundo que viveu esse período da cisão, eu acho que tem esse sentimento. Poxa, que interessante. É bom ouvir história, né? De novo, história aparecendo aqui e de acompanhar uma cisão que é tão emblemática e mais do que a cisão, né? O surgimento e o nascimento de um dos maiores escritórios, talvez uma das maiores referências em termos de escritório aqui no país. Que grande projeto, assim, foram 14 anos de Sescom, né? Participar ali do comecinho, né? Do nascimento, chegar à sociedade, 14 anos de história. Se você pudesse citar um ou dois momentos, assim, emblemáticos ou projetos que você tenha participado, quais foram? Vivi tanta coisa lá, gente. Eu acho que um dos que mais me marcaram foi um projeto que começou no Machado Meyer e depois ele foi se desenvolvendo vários anos ainda dentro do Sescom, que foi toda a reestruturação que começou com a liquidação do Banco Econômico e aí toda a reestruturação da Copene que seguiu com a formação da Braskem. A gente começou o projeto trabalhando com o Banco Econômico e depois
fizemos muitas etapas até a venda para a Odebrecht, para o consórcio da Odebrecht com a Mariane, deu origem depois à Braskem, e depois a gente ainda tive a oportunidade de trabalhar junto com a Petrobras e a Petroquisa na formação mesmo final do que seria a Braskem. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, escritórios fantásticos nesse projeto. Então, assim, foi um crescimento profissional indescritível, na verdade. Toda essa parte da indústria petroquímica. E acho que o último que a gente acabou fazendo foi uma estruturação preliminar do Comperj, até junto com o pessoal da Petroquisa, enfim. Esse foi um projeto muito bacana. Outro projeto que foi bem bacana e foi mais para o fim do período que eu passei lá no Sescom foi toda a operação envolvendo a Portugal Telecom e a Oi, desde a primeira fase da operação até a segunda fase da operação, em que a gente teve que administrar uma crise quando surgiram alguns problemas aí com os ativos da Portugal Telecom. E eu acho que ali foi o momento em que eu virei a chave mesmo, e agora eu sou adulta aqui nesse mundo mesmo, sabe? Em alguns momentos eu me vi sozinha numa sala com vários executivos, advogados e governo, e a gente teve que resolver o problema. Então, esse foi um outro projeto que, assim, me marcou muito. E aí, sim, além disso, várias outras coisas. Lá no escritório, a gente fez a primeira operação no setor de logística no Brasil. Foi quando o pessoal da TNT comprou a Mercúrio. E aí, por conta disso, eu me vi numa situação assim, que foi uma das primeiras vezes, acho que eu tinha acabado de virar sócia do escritório, e um pessoal de Recife me chamou, convidou o escritório, na verdade, para participar de um pitch para trabalhar num projeto deles, que era uma empresa de logística, e eles iam aceitar um investidor, e porque a gente tinha feito a operação da Mercúrio com a TNT, eles queriam mover o escritório. E aí, como eu tinha participado da operação da Mercúrio, eu fui, e aí um dos sócios do escritório falou assim, bom, acho melhor ir um homem junto, porque a gente não sabe como é que vai ser lá o pessoal de Recife, não sei se eles vão ficar receosos de ir só uma mulher lá e tal. Fui eu e o Ronald Herskovich para lá, né? E aí, sentei, era uma empresa familiar, né? Conversei com os donos da empresa, assim, da idade do meu pai. Voltei de lá falando assim, bom, eu acho que foi boa a reunião, mas enfim, vamos ver. E depois, no final, a gente acabou sendo contratado por eles, e depois de algum tempo, o dono da empresa mesmo, que era um senhor, o seu Américo, me contou, falou assim, não, na verdade, quem ganhou aqui a contratação foi você, porque a gente gostou muito de você. Então, assim, foi a hora que eu vi assim, bom, tanto faz se você é homem ou se você é mulher, se você demonstra a capacidade de fazer e naquele momento, assim, ter a empatia com o cliente, não tem sexo, eu acho, nessa hora. Então, isso foi muito bacana, e a gente trabalhou muitos anos juntos. Eles tiveram uma trajetória de muito sucesso. Depois de 5 anos, eles venderam a empresa deles para a FedEx. Trabalhei, foi um dos projetos que eu fiz sozinha, como sócia já do escritório, foi muito legal. E eles trabalham com eles até hoje, a família, em outros negócios que eles têm e tal. Então, o escritório me deu essas oportunidades de conhecer gente assim, de ter esse tipo de experiência. Então, foram coisas que me marcaram. Poxa, que história bacana. Eu acho que tem uma última só que vale a pena contar. Claro, vamos lá. Sempre bom. Que na época né, logo depois, não, mas uns 5, 6 anos depois que o escritório tinha sido montado, a gente começou aquela onda de IPOs, né? O pessoal do mercado de capitais do escritório sempre fez muito isso. Na época do Machado Meyer era uma coisa até que era só o pessoal de mercado de capitais fazia, mas foi um momento em que as empresas de capital aberto, CVM, isso tudo começou a se desenvolver até muito mais. Teve um boom ali naquele período. E aí dentro do escritório, acho que a vantagem até do escritório na época era um escritório menor, onde o relacionamento entre os sócios das diferentes áreas era muito próximo. A gente conseguiu montar um time, porque eu e a Cristina, a gente resolveu que, assim,
nós do societário precisávamos aproveitar essa oportunidade e treinar as pessoas e ter um time que conhecesse muito a área de mercado de capitais do ponto de vista societário, sabe? Da companhia aberta. Como é que é o D+1 das companhias? Porque a gente começou a perceber que muitas das empresas, elas faziam a operação, o pessoal de mercado de capitais acompanhava a empresa até o momento que ela abriu capital. A partir dali, a empresa não tinha muito um acompanhamento. E aí a gente fez um projeto em que todos os IPOs que aconteceram ali no Sescom, e até hoje é assim, o time da área de direito societário trabalha junto com o pessoal da área de mercado de capitais para dar todo esse suporte para a companhia. E isso me deu para a minha equipe hoje, até que eu tenho pessoas que trabalharam no Sescom, uma bagagem muito grande em relação a essa parte de companhia aberta. E não era uma coisa que era comum nos escritórios. Então, isso foi bem bacana. Que legal. E hoje você já enxerga mais isso, né? Esse acompanhamento. Então, vocês fizeram história. Você conta com muito carinho do Sescom. E eu sempre ouvi as pessoas falando, não só do Sescom, tá? De fora do mercado também, mas em especial aqui falando do Sescom, as pessoas falam com muito carinho sobre você, né? É difícil encontrar, pelo menos até hoje eu não encontrei ninguém que falasse de maneira diferente sobre você. Então, dá para perceber claramente que vocês tinham ali muita sintonia, né? Então, dito isso, feita essa entrada, eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira delas é, quando que você entendeu que era o momento certo para você montar o teu escritório, o Carneiro de Oliveira Advogados? E por toda essa história que você tem com o escritório, com as pessoas do escritório, como é que foi o dia 1, o dia seguinte, e eventualmente encontrar essas pessoas numa operação, só que agora do outro lado da mesa? Sair do Sescom acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Primeiro, do ponto de vista sentimental, porque, assim, as pessoas eram família para mim. Eu tenho um relacionamento muito próximo com vários deles até hoje. O Joaquim, meu marido, trabalha lá, ele é o managing partner lá do escritório. Eu tinha muito orgulho de tudo que eu construí lá com todo mundo, da minha equipe. Eu tinha um sentimento que faltava eu descobrir quem era a Giedre sozinha, sabe? Depois que eu me vi gente, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei com pessoas que tinham um nome muito forte no mercado, né? A Maria Cristina é uma referência para muita gente, assim, na minha opinião, a melhor advogada de M&A que o mercado tem. É uma profissional muito dedicada, aprendi muito com ela. Eu trabalhava no escritório do Joaquim, que é uma pessoa que também é um profissional que também tem um nome grande no mercado, muita gente conhecia ele. E assim, trabalhei no Machado Meyer, trabalhei no Cleary, trabalhei no Sescom. Então, às vezes eu não conseguia muito diferenciar quem era a Giedre sem as placas, sem esses nomes. O que a Giedre consegue fazer, né? Foi um momento que eu queria entender qual era o meu valor, onde eu conseguia agregar valor para o cliente e sentir orgulho do meu trabalho, assim. Apesar de eu ter muito orgulho de tudo que eu fiz lá, eu precisava me encontrar um pouco. Saber o que eu era capaz de fazer sozinha. Eu me sentia, às vezes, muito, muito cuidada, muito na minha zona de conforto 100%, e eu queria sair dessa zona de conforto um pouco. Foi um pouco radical a forma como eu saí da minha zona de conforto. E também eu senti um pouco, acho que depois de tanto tempo trabalhando, a estrutura foi ficando tão grande, eu acho que eu fiquei um pouco saudosista daquela estrutura pequena. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de pessoas. Eu acho que talvez se eu não fosse advogada eu deveria ter sido psicóloga, não sei onde eu estava com a cabeça que eu queria ser engenheira, mas eu gosto disso, do contato com as pessoas, e numa estrutura muito grande eu estava sentindo que isso eu estava perdendo também. Então eu precisava tentar, eu precisava experimentar, sair, mas foi muito difícil. Não, eu imagino, né? E me gera curiosidade, inclusive, porque assim, você estava, como você comentou, numa estrutura que tem uma placa que é muito conhecida, né? Você participou ali do começo, mas em determinado momento o Sescom virou uma referência como é hoje, né? Que desafio que você encontrou por sair dessa zona de conforto, né? Bom, agora é a Giedre, é o Carneiro de Oliveira. Como é que você fez para superar esses obstáculos? Bom, primeiro assim, né?
Quando a gente está numa estrutura grande durante muito tempo, parece que você está vivendo num ecossistema que é completamente diferente, que não existe nada fora daquela bolha, né? Eu achava, assim, o meu maior medo era que eu ia dar um passo e eu ia cair num abismo, assim, não ia ter nada. Aí depois disso, assim, minha maior preocupação era assim, nossa, mas quem que vai administrar a impressora, a UTI? Eu estava mais preocupada com essa parte de estrutura do que com o trabalho em si. Era muito engraçado isso. Eu fiz até a última listinha, falei, ai, gente, o que será que eu vou ter de trabalho? Aí fiz uma lista, mas isso eu estava menos preocupada, não sei por quê. Eu acho que ingenuidade, porque depois vieram conversar comigo sobre isso, e hoje eu falo que é completamente o oposto. Porque, assim, depois que eu montei o escritório, essa parte é a mais simples. Assim, desde que você tenha pessoas, você consiga contratar pessoas competentes e que vistam a camisa junto com você, essa parte de organizar as coisas, da administração, da informática, do cafezinho, elas são as mais simples. Então, assim, é difícil desmamar, mas a hora que você desmama da grande estrutura, do suporte todo da grande estrutura, você vê que não, essa não é a dificuldade. O difícil mesmo é ir atrás de cliente, o difícil mesmo é fazer o trabalho, entregar o trabalho com qualidade, que aí, assim, o esforço tá aí. Então, assim, você tá numa estrutura que você tem 40, na época, acho que tinham 30 sócios, hoje acho que são devem ser uns 50, mas você tem várias pessoas te ajudando a captar, né? Quando é só você tem que se atirar mais, você não tem mais aquela desculpa, eu sou aquela que fico sentada aqui, eu faço, os outros vão captar, eu faço. Não, você tem que fazer tudo. E isso, para mim, foi a melhor coisa de me tirar da zona de conforto, sabe? De atrás, de conversar com as pessoas, de contratar gente, de tentar empreender mesmo. E isso é muito bacana, porque as pessoas, e eu ouço muito isso, né? Eu mesmo vivenciei isso. Quando você sai de uma estrutura maior para montar a sua, essa é a tua preocupação, né? Quem vai fazer a parte administrativa e o café e não sei o quê. E no final do dia a gente vê que isso é o menor dos problemas, né? Isso a gente tira de letra, mas... E é uma coisa tão simples, né? Você fala, como é que será que é? Um negócio de 2 minutos você emite. Mas o fato é o seguinte, esse desafio, e eu falo de bater o escanteio, que eu gosto de futebol, né? Bater escanteio, cabecear, fazer o gol e comemorar. Você faz tudo, né? Não tem mais essa história assim... Não, quem que cuida do institucional? É você. Quem que cuida de buscar cliente? Você. Quem que faz o técnico? Você. Quem fala com o cliente? Você, né? Então, e depois tem um segundo passo que você pode me confirmar que é difícil, que é trazer pessoas que você confie e que você possa passar o trabalho e delegar com tranquilidade, né? Porque é aquilo que a Maria Cristina fez, né? Ela falou, não, peraí, agora eu vou revisar todos os contratos bonitinhos, né? Meu nome tá na placa. E a gente faz isso, né? Então, quer dizer, agora você tem que confiar nas pessoas. Bom, essa parte eu tive muita sorte, porque quando eu resolvi montar o escritório, eu tinha uma advogada que trabalhava comigo, e porque assim, né, você também tem que selecionar pessoas que tenham o mesmo ideal que você e que acreditem no seu projeto, né? Então, alguém que está numa grande estrutura, acreditar num projeto novo, numa estrutura pequena, ou estar ou não num momento de vida que queira fazer isso, não é fácil, né? Então, eu tive muita sorte de encontrar na Érica, que é a minha sócia aqui no escritório, que veio junto quando eu montei o escritório. Essa pessoa foi fundamental. Eu até tinha pensado antes, não, acho que eu vou montar o escritório sozinha e tal, mas depois eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero continuar fazendo essas coisas bacanas que eu faço. Eu não posso desperdiçar essa minha experiência, a sofisticação que eu tenho do meu conhecimento, porque quando você está sozinho, te limita muito o que você consegue fazer, né? Você precisa ter um time, não precisa ter um time gigante, mas você precisa ter um time. E a Érica foi muito importante para isso. Ela me ajudou muito nisso, na formação do escritório. Aí logo depois, a Gabriela, que era uma estagiária que tinha trabalhado com gente, que tinha resolvido ficar, acabou vindo conosco, pensou um pouco, acreditou no projeto e veio. Depois desse núcleo desse núcleo forte, vamos dizer assim, dessas 3 pessoas, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais fáceis.
A gente teve várias pessoas que vieram e saíram porque não era o momento de estar com a gente, eram pessoas muito boas, mas que ainda tinham aquele brilhinho assim, eu quero ver como é que é trabalhar numa estrutura grande. E eu respeito isso, acho que as pessoas se têm vontade, têm que conhecer mesmo, porque você não pode ficar com esses arrependimentos na vida. Eu acho que você tem que ir fazer. Então, assim, o grande desafio na estrutura menor é você encontrar as pessoas que já fizeram isso ou que veem em você um potencial de se desenvolver e crescer tão grande quanto elas teriam numa estrutura maior. Eu acho que esse é o maior desafio. Até por isso que quando a gente foi procurar alguém com um pouco mais de senioridade, a gente buscou um headhunter. E foi, assim, crucial para isso. Outra coisa, eu acho, assim, você tá falando assim, né, como é que você atrai as pessoas, né? Uma coisa que eu percebi com o pessoal mais novo, você tem que ter um tipo de comunicação digital com essas pessoas. Faz toda a diferença. Que era uma coisa que a gente não se preocupava muito. No começo do escritório, a gente estava mais preocupada em atender os clientes, se desenvolver, fechar a fatura no final do mês, prestando um serviço de excelência. Então, não sobrava muito tempo para a gente fazer nada. Depois que a equipe ficou mais madura e a gente se acostumou mais com a dinâmica do escritório, aí a gente resolveu dedicar um pouco de tempo, separar e ter uma pessoa dedicada para essas coisas. A gente contratou um pessoal para fazer isso e mudou radicalmente a percepção dos mais jovens em relação ao escritório. Porque por mais que o mercado te conheça, a pessoa que está na faculdade não te conhece, né? A não ser que você seja das grandes bancas, as pessoas não te conhecem. O recém-formado não te conhece. Então, você fica muito restrito em quem você consegue acessar, né? Quando você precisa de um profissional para contratação. Você falou de um ponto muito importante que é a atração de talentos. Mas tem o outro lado da moeda, que é retenção de talentos. Como fazer para reter essa turma? Olha, eu acho que um dos segredos para reter as pessoas é você dar atenção para as pessoas. E a atenção não é simplesmente chegar e perguntar como é que a pessoa tá, não é isso. Mas é assim, se preocupar se ela está se desenvolvendo ou não, se você está dando autonomia suficiente ou não, desafio suficiente ou não para a pessoa. E eu acho que as pessoas percebem isso quando você não faz aquilo por obrigação, né? E eu acho que é por isso que aqui no escritório, nos últimos anos, a gente tem conseguido reter as pessoas por conta disso. É uma preocupação com o desenvolvimento de todo mundo, porque dentro da estrutura de um escritório boutique, se uma peça não se desenvolve, ela prejudica todo mundo. Então, assim, desenvolver as pessoas e o sucesso de cada um individualmente representa o sucesso do escritório como um todo, né? Eu falo aqui para as pessoas assim, se querem estudar uma área diferente, querem fazer alguma coisa diferente, estamos aqui para dar o suporte. Querem aprimorar mais e puxar mais do nosso conhecimento, entra na sala, que agora com pandemia não dá isso, né? Mas assim, liga no Teams, vamos se reunir no escritório um dia, todo mundo de máscara, não tem problema, mas vamos discutir os assuntos que são importantes para vocês e onde vocês acham que tem potencial para se desenvolver, trabalhar mais, estudar temas que são relevantes para todo mundo. Então, eu acho que está um pouco nessa atenção qualificada, vamos dizer assim. E eu concordo com você, né? Parece tão simples, mas não é. Né? E às vezes as pessoas falam, não é atenção, é dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro não prende as pessoas, prende temporariamente. A maior dificuldade, Gedry, que eu tenho em movimentar ou tirar uma pessoa de uma estrutura, seja ela escritório ou empresa, é quando ela tem um vínculo com o gestor. Porque o gestor ou a gestora é próximo, dá feedback, avalia, ensina, ouve, que é a atenção, né? O que você resumiu. E isso faz com que você retenha, sem dúvida nenhuma, as pessoas e crie histórico no teu escritório. E é muito difícil isso, não é? Mesmo numa estrutura pequena,
Às vezes é difícil, por exemplo, um estagiário se sentir à vontade para conversar comigo, às vezes de problemas ou de questões que ele acha que poderia melhorar no escritório. Então, a gente tem no escritório uma rede, vamos dizer assim, né, que todo mundo se conversa e cada um tem o seu papel de mini gestor, de cuidar das pessoas, porque tem gente que se sente mais confortável conversando, às vezes, com a pessoa da administração do que conversando com um advogado, por exemplo. Então, aqui no escritório a gente tem essa rede, onde todo mundo se ajuda nesse sentido, sabe? Interessante, muito bacana. E é isso, mesmo numa estrutura menor, não é tão fácil quanto parece. Então, muito legal esse mecanismo que vocês criaram, né? Apesar de, como você comentou, não ter planejado a tua carreira, você tem uma carreira que é bem encaixadinha, que tem um começo, um meio e um fim para tudo, tem as suas explicações e que foi muito bem construída, né? Mas a gente sabe que não são só louros, né? A gente tropeça no meio do caminho e comete erros. Que erro que você pode citar pra gente que você cometeu na sua carreira e como é que você agiu ou corrigiu? Nossa, a gente sempre faz algumas coisas, né? Enfim, já enviei e-mail errado pra pessoa. Ai, nossa, esse assim... Aí você passa aquela cara, né, que você tem que ligar e falar assim, olha, desculpa, eu te mandei um e-mail confidencial, você pode deletar, por favor? E aí assim, você conta, acabou a vontade da pessoa, não tem muito o que fazer. E depois você passa, fica neurótica durante uns 2, 3 meses, toda vez que vai enviar o e-mail, olha 10 vezes, para ver se as pessoas, para quem você lê e volta. E às vezes acontece algumas coisas assim. Eu adoro trabalhar com gente que não tem experiência em direito societário. Seja o cliente, o jurídico da empresa, ou um estagiário que entra no escritório. Eu adoro gente curiosa e questionadora, porque já aconteceu comigo algumas vezes o direito societário sempre foi uma área em que a gente construiu, no começo não tinha livro, não tinha muita coisa sobre isso, você ia construindo meio baseado no bom senso, muita coisa, né? E às vezes você ficava com uns dogmas na cabeça. Então assim, eu lembro uma vez que uma advogada de uma empresa virou para mim e falou assim, essa ata aqui de assembleia, era uma SA, a gente não quer registrar na junta. Era uma ata que estava aprovando a compra de um equipamento, não lembro disso o que era. E eu falei, não, mas toda ata de assembleia tem que ser registrada na junta comercial. Sabe aqueles dogmas que te colocam na cabeça? Aí ela falou assim, você pode me mandar a base jurídica disso? Eu falei, pô, claro. Aí eu fui procurar. Não tem, porque isso foi um dogma, não era isso. Na verdade, funcionava igual ata de reunião de conselho, que você só manda aquilo que é relevante. São algumas que você tem a obrigação de mandar. E aí eu tive que virar para ela e ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Acho que no passado talvez eu tivesse mais problema com isso. Mas na época acho que eu fiquei bem tensa em ter que falar com ela, mas assim, eu virei e falei assim, olha, você me desculpa, eu interpretei errado, você tem toda a razão. É isso mesmo. E assim, não mudou nada, ela continuou me ligando, não deixou de me contratar por conta disso, inclusive achou muito bacana de você reconhecer, né? Assim, faz parte isso. Todo mundo erra. Né? Somos seres humanos, né? Faz parte do jogo. Somos seres humanos, acontece. E outra coisa que todo advogado de M&A ou de contrato vai falar é que assim, né, você nunca pode ler um contrato depois que você assinou. Se você tiver alguma disputa judicial, tiver que ler o contrato, é um martírio de qualquer advogado. Que é aquela coisa, né? Tudo que você escreveu, você pode melhorar. Então, esse é um outro que... até uma recomendação que eu dou, assim, não leiam se não for necessário. Você sempre vai achar alguma coisa. Mais simples, não precisa ir tão longe. O e-mail que você soltou, já foi. Mas se você for ler, você fala, putz, esqueci de colocar aquilo, isso aqui tá errado. Exato. Não, se tá errado, aí você tem que corrigir, mas o contrato já foi, já assinou. Eu não tenho o que fazer, exatamente. Então, bons conselhos. E sabe uma curiosidade que eu tenho? Você sentiu, você falou, senti que era o momento de eu montar meu escritório, que eu queria montar meu escritório, né? E eu vejo muita gente, Gedri, montando o escritório, assim, saindo da faculdade ou com 1, 2 anos de formado, né? Existe um tempo certo para montar o escritório e o que não pode faltar para que o escritório não só tenha sucesso, mas ele se perpetue? Eu acho que não tem um tempo certo. Eu acho que vai um pouco de cada pessoa. Eu acho que demorei muito tempo para ser uma pessoa empreendedora.
eu sempre fui muito cuidadosa nas minhas coisas, assim, eu sou virginiana perfeccionista em algumas coisas, então eu acho que Ih, já ouvi eu isso, saí da hein? Lá em casa. faculdade, pois é, eu saí da faculdade, já montar meu escritório, eu acho que era uma coisa que eu ia, ai meu Deus, como é que faz? Porque assim, eu tenho que fazer perfeitamente, né, aquela coisa. Mas eu acho que tem muita gente que fez isso e tem sucesso, né, então assim, eu acho que não tem o certo e errado, eu acho que o que não pode faltar, na verdade, é coragem, cara de pau para muita coisa e muito trabalho. E tá disposto a trabalhar muito, porque independente de quando você faz isso, de um jeito ou de outro, vai tomar uma energia sua muito grande para fazer um negócio, seja do zero ou não, em um aspecto, seja na contratação de pessoas, na captação de clientes ou na estruturação da sua prática, vai demandar muito esforço seu. Então, você tem que fazer isso tendo isso em mente. É isso, dedicação. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. As pessoas falam de sorte, não tem sorte, tem trabalho, né? E se você se dedicar, certamente você vai colher os frutos, né? É a boa sorte, né? Exatamente. Você sabe que eu aprendi uma vez, né? Eu falava, sorte pra você. Não, não, sorte não. Tem boa sorte, tem má sorte. Então, sempre agora eu falo boa sorte, é isso mesmo. Pra fechar aqui essa parte mais de carreira e mercadológica, você, enfim, ia fazer engenharia mecatrônica, falou de psicologia e fez direito, né? Vamos falar então de ensino, né? O ensino jurídico no Brasil, eu sou um crítico, já faz um tempo que eu não critico aqui nos episódios, então vou falar um pouquinho. Eu acho que falta muita coisa no ensino jurídico do país, né? E é igual desde sempre. Na tua visão, Gedri, o que precisa mudar? Que habilidades que deveriam ser ensinadas na faculdade de Direito e que não são? Eu acho que o que falta um pouco é ensinar o estudante de direito a pensar com a própria cabeça, né? Expressar a sua opinião de uma maneira mais livre e explorar um pouco os conceitos e as ideias. Eu acho que a faculdade de Direito, apesar de eu ter saído há muitos anos, mas não acho que tenha evoluído tanto nesse sentido. Talvez essas novas faculdades que têm uma estrutura nova, mas enfim, a impressão que eu tenho é que é uma continuação da escolinha, né? Porque a faculdade de Direito é uma faculdade que, é uma faculdade muito de conhecimento teórico, em que você lê muito, mas eu acho que é uma faculdade que você tem que pensar. E às vezes eu acho que a forma como se ensina o direito no Brasil, as pessoas não pensam tanto. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, tudo bem que eles têm um sistema jurídico diferente, mas as aulas e a forma de ensinar alguns conceitos fazem com que você parasse para pensar o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Principalmente as faculdades que formam muitos juízes, por exemplo, né? Assim, você quer um juiz hoje em dia e um advogado, um procurador, um promotor que pensem na sociedade como um todo, nos efeitos gerais das decisões que ele toma, dos contratos que ele assina, das cláusulas que ele coloca. Às vezes eu acho que o estudante de direito, ele sai da faculdade muito teórico em algumas coisas. Assim, a teoria é essencial para algumas coisas. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma excelente formação, principalmente de direito civil, que para a minha área, pelo menos, é base para muita coisa. É onde você constrói vários dos conceitos e várias das estruturas que você vai usar para pôr em prática opiniões e coisas que você entende que vão fazer a diferença na sociedade como um todo. Eu acho que isso falta, às vezes, no estudante de direito, sabe? Falta o pensar o todo. Às vezes ele resolve o problema só numa ponta e esquece que tem a outra. Às vezes eu falo assim, eu acho que todo mundo tinha que aprender a jogar xadrez, porque quando você está jogando xadrez, você sempre tem que pensar como é que o cara vai agir do outro lado, né? O que é bom para o outro do que você está fazendo, o que é ruim para o outro do que você está fazendo. Tem um pouco disso. Eu acho que a faculdade de Direito às vezes é um pouco maniqueísta demais, né? Ou é sim, ou é não, e não se reflete muito sobre as consequências, às vezes, de uma lei ou outra. Você vê, antigamente, as leis, você pega leis antigas, elas eram muito melhores escritas do que alterações que você pega hoje. Até na própria lei das SA, você pega algumas normas antigas, são muito melhor escritas
do que as novas. Mas isso é verdade mesmo. E é engraçado que você até comentou, né, que é a continuação da escola. O meu falecido avô e querido avô, que estudou na São Francisco também, ele chamava a USP de escolão. Ele falava, eu estudei aqui no escolão, né? Talvez por isso, não sei se esse era o motivo, né? A voz do ouvinte. Você sabe que a gente tem um quadro novo aqui, Gedri, até para os nossos ouvintes efetivamente participarem das conversas, né? Então, só quero lembrar o pessoal que quem está ouvindo aqui, se ficou alguma pergunta ainda que vocês queiram fazer para a Gedri, vai em algum dos posts da publicação do lançamento ou no Instagram ou no LinkedIn e faça, que a Gedri vai ajudar a gente respondendo essas perguntas. E a partir do próximo, como avisei vocês, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas antes. Então, vai ficar inclusive aqui, Gedri, as perguntas, 2 perguntas dos nossos ouvintes serão gravadas por eles, né? 2 perguntas escolhidas e eles participarão do nosso episódio. Infelizmente, a gente está chegando no final, né? Uma conversa super bacana, como eu já sabia, tinha certeza que aconteceria. Mas antes, 2 perguntas finais. A primeira delas, Gedri, quem que você gostaria de ver aqui no Retalks? Vamos falar que eu sou tiete, mas eu gostaria de ver a Maria Cristina conversando com você. Eu acho que ela tem tanta coisa para contar. Mas você vai ter que me ajudar nessa, porque eu fiz o convite para Maria Cristina e ela falou que não é muito desses eventos, que não gosta muito de participar disso, mas seria tão bacana, ela tem tanta história para contar, seria absolutamente incrível. Eu vou contar com a sua ajuda, então, hein? Tá bom. Muito bem, mas ela é uma vai ótima... querer me matar, né? Não, mas temos que trazer ela para cá. O pessoal vai gostar muito. Tem muita história boa para contar. E para fechar mesmo, você já trouxe vários conselhos bacanas, mas que conselho final que você poderia trazer para a turma do nosso mercado? Eu acho que um conselho final acho que a gente deveria procurar humanizar um pouco mais a prática do direito em todos os setores, sabe? Principalmente nessas áreas que são as áreas mais conhecidas como áreas empresariais, que acabam sendo um pouco mais áridas. Eu acho que o respeito, o companheirismo que os advogados têm entre si deveria ser mais cultivado, eu acho, e ensinado para as novas gerações, né? Você admirar e falar mais das pessoas que, mesmo assim, sendo concorrentes seus, são pessoas bacanas, grandes profissionais. Eu acho que essas trocas de conhecimentos e esse reconhecimento dentro da classe é uma coisa bacana. Às vezes eu sinto um pouco falta disso. E não é à toa, Gedri, que você é tão querida no mercado, né? Esse conselho final só reflete um pouco do que você é e porque as pessoas gostam tanto de você. Então eu queria te agradecer imensamente mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito contente de contar a tua história através desse bate-papo, dessa entrevista, uma trajetória tão rica, cheia de dicas, de conselhos e de história viva, né? Do nosso mercado. Muito, muito obrigado. Muito obrigada a você pela oportunidade. Adorei fazer esse meu primeiro podcast. Muito obrigada mesmo. E eu fico à disposição aí para quem quiser me mandar perguntas e tô aqui. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.